a Enactus, como é um projeto independente, ele não funciona como um projeto de extensão da universidade. Aí é isso que eu vou explicar agora. Por isso que... A gente pode se Mas foi conformar... bom falar isso. Sim, exatamente. A gente pode se performar de diversas formas dentro da universidade ou sem fazer parceria, embora os times geralmente permitam. E nesse sentido, uma coisa que foi bem importante pra gente e que a UFBA ajudou muito foi essa comunicação com o diretor, com a própria coordenação de extensão. Então, a gente podia ali estar atuando com as limitações, claro, mas sem estar com o convênio firmado. Mas a gente estava com o processo em andamento. E aí, a gente precisou fazer um evento, que até o Eduardo Matsushita, que é um headhunter lá de São Paulo... Eu vi esse anunciando isso aí. Ele compareceu na nossa universidade, então ele veio até aqui. E para isso, a gente precisava ter um convênio. Então, o diretor, ele ajudou a gente de uma forma que a gente conseguia firmar o convênio mais rápido, em parceria com a UFBA. Então, a Enactus agora ela é da UFBA, ela é institucional. Eu vejo que vocês colocam isso, né? Exatamente, ela é institucional, mas ela não surgiu como um projeto de extensão do professor ainda. A gente vai fazer isso nos processos, mas é mais demorado. É demorado, porque essa burocracia a gente vive muito, eu vivo mais ainda por coordenar o curso, e é uma reclamação diária da universidade. Todo o processo, a gente sabe que a burocracia ela tem a sua importância, né? Mas quando ela é exagero, ela acaba atrapalhando que alguns projetos... O processo tem que existir, né? Tem que existir, não tem como. Mas a gente ainda, por ser uma universidade ligada à Federal de Salvador, ainda tem o processo para correr em Salvador. Então, assim, é uma briga que existe na cidade, existem algumas personalidades dentro da universidade e fora da universidade, brigando por isso, pela independência do Instituto aqui, né, junto à Universidade Federal do Brasil. E não é limitado por estado, né, mas é limitado, por exemplo, região ou cidade. Por exemplo, vocês já abriram um Enactus aqui em Conquista. Se uma outra faculdade quiser, não tem como ou pode também? Pode e deve. Inclusive, temos muitos problemas aqui que seria ótimo. Então, vocês queriam que tivesse mais gente? Sim, se a UES abrir, se as particulares da cidade abrir. A gente, inclusive, está aberto, né, para incentivar e ajudar se alguma universidade quiser implantar Enactus. Sim, já até conversei com a proreitora de extensão da UESB, essa possibilidade. Então, a gente está tentando fortalecer e conectar as universidades daqui também. Porque é um problema que a gente encontra aqui em Conquista que não tem essa intercomunicação. Então, falta mais essa aproximação entre as universidades. E vocês entraram no Hub também, né? Sim. Que é o Hub Sudeste, elas também participam. Né? Que acredito que vai ajudar bem, né? Com certeza, a gente está construindo. O próprio WhatsApp lá já ajuda, né? Sim, agora já está tudo bem mais próximo do que era em 2019, quando eu entrei na universidade. Sim. Que bacana. E dos projetos na cidade, que vocês iam começar a falar, assim, que tiveram resultado, quais são esses projetos? Quais os que tiveram mais destaque, assim? Nós começamos a desenvolver os nossos projetos, praticamente com 4 meses de time, né? Nós fomos surpreendidos, inclusive, porque nós estávamos desenvolvendo um dos nossos projetos, que ele tem a ver com empreendedorismo universitário, para que a gente possa ajudar a comunidade da UFBA, né? Os nossos colegas universitários, alguns que vendem algumas coisas dentro da UFBA ou que vendem alguma coisa, né, de forma independente, até porque a pandemia trouxe esse desafio, né, de renda para os universitários, aqueles que precisavam se manter na cidade, não tendo as aulas da UFBA. Então, a gente pensou nesse público e desenvolvemos o nosso primeiro projeto. É um projeto tecnológico, né, que vai envolver tecnologia. E, inclusive, se vocês quiserem saber mais um pouquinho do projeto, a gente pode abrir, né? A gente vai deixar depois as nossas redes sociais e também mais detalhes do projeto nas nossas páginas. Mas, basicamente, a gente conseguiu desenvolver esse primeiro projeto nos primeiros passos do time. E foi com esse projeto, inclusive, que a gente ganhou um reconhecimento do nosso time, Enactus UFBA OMS, na rede Enactus Brasil. A gente ganhou um dos troféus, que é o time Revelação, no evento chamado ENEB, que é o evento de todas as Enactus Brasil juntas, que aconteceu em São Paulo, no meio desse ano. Então, em poucos meses, assim... 4 meses, exatamente. E como é que é esse projeto? Ele ajuda como? Certo. Basicamente, o meu, que o nome do nosso projeto é meu, que é Meu Empreendimento Universitário. Então, uma dor que a gente percebeu muito é que durante a pandemia, a gente teve um índice de evasão altíssimo das universidades, principalmente particulares. E a gente, em pesquisa, uns dados da Unesco, a gente percebeu que a maioria disso era por conta de renda. E é muito comum que a gente veja universitários vendendo brigadeiro, outros produtos para complementar essa renda.
E a maioria deles não tem tanto resultado, porque a gente sabe que esses conhecimentos são muito específicos, a gente muitas vezes não tem essa base. Então, o meu, ele visa suprir essa necessidade dos universitários. Então, a gente oferece o Marketplace, que é o canal ideal para que eles possam vender esses produtos massa, e ter um alcance maior. Sim, então a gente percebia muito, por exemplo, nos grupos, eles vendiam os produtos, só que também nos grupos muita gente procurava. Então, quem é que tá vendendo brigadeiro hoje? Alguém sabe? E muitas vezes não recebiam essa pergunta, isso é venda que eles perdem. Então, a gente quer facilitar esse contato com o cliente e também oferecer a capacitação, que é uma das nossas maiores propostas de valor, e uma mentoria personalizada. Então, eles vão entrar nesse negócio social, eles vão ter todo esse suporte para aumentar em até 20% a renda deles. Dar visibilidade para quem vende e também facilitar essas vendas, né? Porque às vezes, por exemplo, o universitário ia lá, fazia uma quantidade de brigadeiro, acabava levando para a universidade, mas assim, as pessoas não preparavam dinheiro, não sabia que ia ter naquele dia, acabava perdendo alguns produtos, né? E quem procurava amanhã, ele já não estava mais amanhã porque ele foi ontem. Sim. Então, são alguns problemas que a gente identificou para quem vendia e também para quem procurava esses produtos. Não era tão claro essa comunicação entre cliente e produtor. É uma coisa teoricamente simples, mas que impulsiona o negócio. É um negócio pequeno, mas que vai ser impulsionado e vai ajudar a pessoa. Agora, um negócio engraçado, né? Vocês estão falando, eu formei na universidade que muita gente vendia, né? Bombom, tudo, e não tinha. Não sou jovens como vocês, mas eu também não sou tão velho. Mas a faculdade proibiu na época de vender esse comércio de bombom, tudo. Falei, gente do céu, mas Você vê essa questão do empreendedorismo, assim. A gente gosta de empreender, a gente gosta de tecnologia, porque vocês sabem que a gente é profissional liberal, a gente vive do que a gente a gente vive do que a gente trabalha. Então, empreender dá a possibilidade de você gerar riqueza e emprego. Emprego, né? Então, hoje eu tenho algumas empresas, na verdade, não são grandes empresas, mas são algumas empresas, né? E o que me faltou lá atrás foi, por exemplo, um projeto desse para dar uma direcionada. Então, eu aprendi muito com meus erros, né? A gente aprende muito com os erros, com a questão inicial, custo e tal. Vocês, na universidade, já proporcionando esse conhecimento nesse meio. Se eu tivesse isso, eu acho que eu estaria, talvez... Mas talvez não faltou, é porque elas procuraram. E tem ótimos vendedores, né?